Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versos 19 a 27. Eu quero meditar com vocês nesta manhã como lidar com as perdas e com as tristezas da vida. A vida do crente é uma mistura de muitas bênçãos, de muitas alegrias e também de muitas provações e tristezas. E a Bíblia é fantástica porque o Espírito Santo nos deu um livro que se chama Lamentações. E esse livro, inspirado pelo Espírito Santo, foi escrito por um profeta que era chamado de profeta chorão, o profeta Jeremias, que viu e que vivenciou não uma pandemia, mas que viu a destruição do seu povo, da cidade santa. Ele presenciou fome, ele presenciou assassinatos, ele presenciou cativeiros, povo sendo levado cativo. Ele presenciou a destruição cruel feita pelo exército babilônico na cidade de Jerusalém. Então, ele já havia previsto isso, mas ele senta fora da cidade e compõe esse texto. E Dante já disse que toda tristeza do crente vira poesia, vira hino. Porque o nosso Deus, Ele transforma a nossa tristeza em folguedo. Amém? Eu perdi ao meu pai há um ano e meio atrás e até hoje eu não consigo esquecer disso. Tem dia que eu choro. Eu acho que você tem também as suas tristezas. Você que perdeu parentes. Você que terminou um relacionamento. Você que está aí com as suas tristezas. Como lidar com as nossas tristezas, com as nossas perdas? E nós vamos aprender isso com o profeta Jeremias. Lamentações capítulo 3, versos 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da mocidade, o jugo na sua mocidade. Esse capítulo 3 de Lamentações, ele é o capítulo chave. São 5 capítulos, você pode ver aí, né? E esse capítulo 3, ele é um acróstico. O profeta Jeremias, ele usou as 22 letras do alfabeto hebraico e ele vai construir aí, repetindo 3 letras. Por isso que tem 66 versículos. A mensagem que Lamentações traz é que Deus nos disciplina. Deus disciplina o seu povo, porque Deus ama o seu povo. Mas quando nós estamos, irmãos, em meio às nossas tristezas,
ao nosso luto, nós precisamos esquecer algumas coisas e lembrar de outras coisas. Repete comigo. Nas tristezas, precisamos esquecer algumas coisas e nos lembrar de outras coisas. Pronto. Se você decorar isso aí, já está bom. É a mensagem. Como lidar com as nossas tristezas? A primeira lição que eu aprendo nesse texto é que se eu e você, nós permanecermos em nossa tristeza, a nossa tristeza só aumentará. Preste atenção. Se você permanecer em sua tristeza só o quê? Aumentará. A Bíblia, ela é contra aquilo que se chama estoicismo. O estoicismo é uma filosofia grega que nega e que tenta esconder os nossos sentimentos. Mas nós não somos estoicos. Quando nós sofremos, nós devemos ficar tristes, nós devemos viver o nosso luto. Jesus chorou, diz a Bíblia. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A Bíblia diz, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer para você o seguinte. Chega uma hora que eu tenho que esquecer a minha tristeza. Sabe por quê? Veja lá no texto. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Veja que o profeta está dizendo, eu vou ficar lembrando, eu peço que o Senhor se lembre, eu quero que todos vejam o quanto eu estou sofrendo, o quanto eu estou afligido, o quanto eu estou, e aí ele vai botar uma expressão, absinto e veneno. O que significa isso? Ele está envenenado, ele está tomado, porque a tristeza é um veneno que mata, um veneno que destrói a nossa esperança. Então, se eu e você, nós ficarmos só nos lembrando, remoendo as nossas tristezas, a gente adoece. Veja no texto que ele vai colocar, no versículo 20, o que ele diz aí? Minha alma continuamente o quê? Os recorda. Recorda de quê? Das coisas ruins, da tragédia, daquilo que aconteceu. E o que é que essa lembrança traz? Veja aí no texto. Minha alma continuamente os recorda. E se abate o quê? Dentro de mim. Essa palavra abate aqui significa depressão. Porque estás abatido, ó minha alma. E porque te perturbas dentro de mim. Significa que eu não posso ficar o tempo todo remoendo o que aconteceu. Eu não posso ficar simplesmente desenvolvendo um sentimento de autocomiseração. Deus me castigou, Deus tirou aquilo que eu mais amo, Deus está com raiva de mim. E aí você começa a adoecer. E meus amados irmãos, hoje não somente as pessoas estão doentes, mas estão sendo adoecidas pelas informações. Porque eu não sei mais o que é
Notícia verdadeira e notícia falsa. Mas você tem as suas tristezas. No sofrimento, preste atenção, há coisas que precisam ser o quê? Esquecidas. Não é que você vai ter uma amnésia, mas é aquela lembrança que não traz sofrimento. É aquela lembrança que você sabe e precisa avaliá-la à luz da palavra de Deus. Então, quando eu me lembro do meu pai, e às vezes, aí o que eu faço? Eu digo, não, meu pai não morreu, eu não perdi meu pai. Ele mudou de endereço. Eu vou me encontrar com ele. Ele não pode vir até mim, mas eu irei a ele. E aqui, meus amados irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, porque se a nossa esperança em Cristo se resume somente às coisas dessa vida, nós somos as pessoas mais o quê? Infelizes. E o profeta Jeremias, então, ele vai nos dar aqui a chave. E qual é a chave? Se há coisas que precisam ser esquecidas, há coisas que precisam ser o quê? Lembradas. E o que eu tenho que me lembrar? Lê comigo bem forte o versículo 21. O que é que diz aí? Quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Repete de novo. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então a memória é tudo. E se você não sabe, eu queria ler com você um versículo que está lá em Jeremias. Versículo 8. Deus nos fez pessoas com memória, porque nós somos criados à imagem e à semelhança dele. Isaías 26. Desculpa. Eu também erro, irmãos. Isaías 26, versículo 8. Isaías 26, 8. Lê bem forte esse versículo para mim aí, por favor. O que que diz? Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo. Presta atenção, você está na memória de quem? De Deus, o seu desejo. Na nossa angústia, Ele se angustia conosco. Na nossa tristeza, Ele se entristece conosco. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu não quero ficar trazendo à minha memória os fatos tristes. Eu não posso ficar remoendo isso. E aí, meus amados irmãos, o que é que nós devemos nos lembrar? Se você permanecer na sua tristeza o quê? Aumentará. Segunda lição do texto. Lembre-se da grande fidelidade de Deus. Vamos repetir? Lembre-se da grande fidelidade de Deus. Qual é a mensagem desse capítulo? A mensagem desse capítulo está no versículo 23. A última frase. O que que diz aí? Grande é a tua o quê? Fidelidade. Você está sofrendo? Você está triste? Traga à memória não somente a fidelidade de Deus agora, mas traga à sua memória a grande fidelidade de Deus. Por que isso?
Porque ela é infalível. Ela é infalível. Veja no versículo 22, que a fidelidade, ela vai se manifestando através de outros atributos. O primeiro atributo está no versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Em outras palavras, você está passando por esses problemas, por essas tristezas, por essas lutas, mas Deus continua o quê? Fiel. E você não foi consumido. A palavra consumido aqui, sabe o que significa? Destruído completamente. Você está triste, não está? Eu estou triste, eu estou passando por tristezas, por lutas, mas eu estou vivo. Eu não estou destruído. Eu estou abatido, mas não estou destruído, diz o apóstolo Paulo. E por causa da fidelidade de Deus, nós não somos o quê? Destruídos. Ninguém destrói o crente não, gente. Ninguém destrói a igreja. Ninguém destrói o povo de Deus, porque Deus é fiel. E ainda que eu seja infiel, Ele permanece o quê? Fiel. Então eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E o que me dá esperança nesse contexto de dor, de perda, de tristeza, é saber que grande é a fidelidade do Senhor. E por causa da fidelidade dEle, eu não sou destruído. Eu não sou destruído. Essa fidelidade é eterna. Essa fidelidade não tem fim. Mas veja uma coisa linda, que a gente passa muitas vezes. Grande é a fidelidade de Deus, porque ela é infalível. E o que eu acho maravilhoso aqui é porque ela é renovável. Ela é renovável. O que diz aí? Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se, o quê? Cada manhã. Então, vamos pensar assim, se Deus gastou 5% da fidelidade, da misericórdia dele ontem, hoje voltou de novo. Você já pensou nisso? Que quando você saiu de casa hoje, quando você acordou, Deus renovou na sua vida, na minha vida, na nossa vida, a sua misericórdia, o seu amor, a sua fidelidade. Significa que o tempo passa e o amor de Deus por nós não diminui. Não diminui. Isso ajuda a enfrentar a tristeza ou não? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aos nossos olhos a morte dos santos não é preciosa, mas aos olhos de Deus sim. E todos os santos que morreram nessa pandemia estão com o Senhor, em plena alegria, em pleno gozo. Sabe por quê? Porque grande é a sua fidelidade. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã na nossa vida. Lembre-se da grande fidelidade de Deus. Ela é infalível, ela é renovável, ela é bondosa. Bondosa. Veja no versículo 25, o que diz aí? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor. Aqui há 3 aspectos da bondade de Deus nesses versículos. Primeiro, o caráter de Deus é bom. Deus não tem espasmos de bondade. Ele é bom. Ele é bom.
provai e vede que o Senhor é bom. Cantarei a bondade do Senhor para todo sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E a bondade de Deus se manifesta em todas as suas obras. O salmista diz: olhe, contemple as obras do Senhor, e você verá a bondade do Senhor em cada detalhe. E Deus é bom para conosco. O seu caráter. E ainda que Ele discipline a gente. Mas Ele nos disciplina porque Ele é bom. E Ele dosa a disciplina. No versículo 26, Deus é bom não somente no seu caráter, mas Deus é bom também nessa questão do tempo. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é aguardar. Significa que Deus tem o quê? O tempo certo, a hora certa. Pode a tristeza durar até ao anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. A nossa vida, irmãos, não é uma caminhada para o escuro. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida é um processo de santificação, e Ele vai nos levar à glorificação. E nesse processo tem dor, tem tristeza, tem sofrimento, tem luta, tem perdas. Mas a ira do Senhor não dura para sempre. A ira dele. E Ele não tem prazer na ira. O seu prazer é na misericórdia. E Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe a sua estrutura, e sabe que nós somos pó. Ele sabe disso. Mas lá no versículo 27, a bondade de Deus está no seu caráter, no seu tempo e na sua disciplina. Porque Ele diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Suportar o jugo aqui é suportar a disciplina, é suportar o sofrimento. E Ele diz claramente que isso é bom para nós. Deus não vai dar o frio além do cobertor que você pode ter. Vem na medida certa, vem na dose certa. Deus não desperdiça sofrimento na minha vida e na sua vida. Deus não é masoquista, Ele é bom. Ele é bom. Mas em terceiro lugar, irmãos, eu quero chamar a sua atenção. Permanecer em sua tristeza só aumentará a sua tristeza. Traga à sua memória, ou lembre-se da grande fidelidade de Deus, que se expressa através das suas misericórdias, da sua bondade, do seu amor para conosco. Essa fidelidade, ela é infalível, renovável e bondosa. E aí você diz: pastor, mas o que eu tenho que fazer agora? Versículo 24, o que diz? Versículo 24, vamos ler bem forte, bem bonito. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Aleluia. Essa expressão porção aqui significa a sua herança. Tudo que você tem
E tudo que você vai herdar é Deus. Você acha pouco? Ele um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A minha porção, Senhor. Essa palavra porção, ela vem justamente do contexto da distribuição das terras. E quando Deus distribuiu as terras, a única tribo que não recebeu terra foi a tribo de Levi. E Deus diz para a tribo de Levi: vocês não vão receber porção dessa terra. Eu sou a porção de vocês. Louvado seja Deus. Então, gente, tudo que você acha que você perdeu, você não perdeu, porque tudo está nas mãos de Deus. E as tristezas e as perdas que nos entristece, que nos faz chorar, que nos abate muitas vezes, isso aí é insignificante demais diante daquilo que eu e você nós temos. Deus é a nossa porção. Vamos esperar nele. Mas há uma coisa também que você pode fazer, e que eu e você, no versículo 31 e 32 de Lamentações, veja bem, quando eu estou sofrendo, quando eu estou sendo disciplinado pelo Senhor, o senso que eu tenho é de rejeição, não é isso? Deus não gosta de mim, Deus está me... Mas veja o que o profeta diz lá, no versículo 31, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo o quê? A grandeza das suas misericórdias. Aguenta firme, vai passar. Vai passar. Pedro diz que Deus nos prova, se necessário, por pouco tempo, para que a nossa fé seja o quê? Purificada. Por isso, terceiro lugar, vamos ficar de pé. Você tem que sair daqui hoje sabendo que Deus é a sua porção. Você tem que sair daqui sabendo que Deus não rejeitou você. E Ele sempre usará de misericórdia. Você está vivo. Mas Ele vai colocar no versículo 40, Ele vai dizer assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos o quê? Para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus no céu, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobristes de ira e nos puseste, e sem piedade nos mataste. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que todos os sofrimentos que nós passamos nessa vida têm como origem o pecado. E eu e você devemos nos humilhar diante dele. De que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Volte para Deus hoje. Cante a sua misericórdia, cante a sua bondade. Nós vamos cantar um hino aqui, você vai cantar esse hino chorando, cantando, pulando, não sei. Tu és fiel, Senhor. Esse hino foi composto por um irmão nosso, que se tornou evangelista dos Estados Unidos. E esse hino é cantado em todo o mundo, até em coreano. E eu queria que você cantasse esse hino, porque a mensagem do texto, o profeta diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Grande é a tua fidelidade. Louvado seja Deus. Vamos cantar bem forte esse hino. E vamos aproveitar para sermos fiéis também, consagrando a Deus os dízimos e as ofertas.